Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contabilizando. Meu nome é Alex Nunes e no programa de hoje nós vamos falar sobre quando o e-mail é uma péssima opção. Mas antes da gente entrar na pauta, eu gostaria de dar alguns recados. Se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, ou ainda não ouviu os programas anteriores, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem programas bastante úteis para as empresas contábeis, como, por exemplo, o programa de sequestro de dados, o programa sobre boletos e o programa sobre o G-Buster. Esses são programas que ajudaram bastante empresários contábeis que deram feedback aqui para a gente. Inclusive, um que deu feedback foi o Diego Camilo. E se você gosta dos nossos programas, você pode fazer que nem o Diego. Vocês podem deixar comentários na página de cada episódio ou também enviar um e-mail para contato@contabilizando.net. Então, os recados foram esses e hoje para falar sobre por que o e-mail pode ser uma péssima opção, eu estou aqui com o Theo. Muito boa noite, pessoal. Com o Bruno. Muito boa noite, pessoal. E com o Juliano. Boa noite, pessoal. Quem de vocês pode me dar um exemplo por que uma empresa contábil usar o e-mail pode ser uma péssima opção? Bom, primeiro que todo mundo usa aí nos escritórios é o e-mail para enviar impostos, né? Bom, enviar os impostos por e-mail é uma péssima opção porque você não consegue ter a certeza absoluta de que o e-mail chegou lá na outra ponta. E como o e-mail o imposto, é um tipo de documento que tem prazo de vencimento e é um valor, né? Imagina só o seu cliente dizendo para você que não recebeu um determinado imposto para ser pago. Então, isso pode causar um grande constrangimento para o seu escritório. Se a empresa contábil envia o imposto e o cliente fala que não recebeu, como que a gente pode provar quem está certo e quem está errado? Fica um pouco complexo a situação, né? Você pode falar que o e-mail está na sua caixa de itens enviados. Só que isso não quer dizer nada, porque realmente o seu cliente pode não ter recebido aquele e-mail, né? Pode ter caído no spam, né? Pode ter caído também no lixo eletrônico. O Juliano mesmo, acho que tem cliente que o próprio antivírus da máquina às vezes bloqueia o e-mail por algum conteúdo, não é isso, Juliano? Você já pegou em algum cliente, né? Temos clientes, sim, que bloqueiam. O próprio e-mail, né, é bloqueado pelo antivírus, né? E às vezes também o cliente utiliza um sistema de e-mail, né? Gerenciamento de e-mail, que é o Outlook, né? E cai no spam, e aí ele nem vai falar que recebeu o e-mail, né? Não dá pra comprovar realmente que... Quer dizer, não é que não dá pra comprovar, você não tem a certeza, você não tem uma segurança de enviar esse documento tão importante que é o imposto por e-mail, né? Confiar no serviço de e-mail, sendo que pode ter todos esses riscos que a gente comentou aqui, né? Aí aconteceu tudo isso, o cliente não recebeu, mas a empresa contábil enviou. Quem que vai assumir a bronca de pagar a multa desses impostos? Vai depender do que está no contrato, mas geralmente uma das obrigações do escritório é que ele entregue ao cliente essa guia pronta para pagar antes do seu vencimento. Então, para o escritório poder se prevenir, qual seria uma opção não enviar o imposto por e-mail? Bom, uma opção é utilizar um sistema na nuvem, né? Onde você pode disponibilizar, já que você não quer, se você está enviando por e-mail é porque você não quer enviar um portador, porque tem um custo aí implícito, né? Do portador, do papel, impressora, etc. Então, se você quer enviar pela internet, é essencial que você tenha um sistema na nuvem onde você possa disponibilizar esse imposto e o seu cliente pegar a hora que ele puder, né? De repente ele pode até pegar fora do horário comercial, né? Porque uma vez estando lá na nuvem, fica disponível 24 horas por dia. Uma dica que a gente costuma dar para as empresas contábeis é colocar no contrato de prestação de serviço do escritório uma cláusula que diz que o imposto vai ficar disponibilizado, por exemplo, na nuvem antes do vencimento. E aí é responsabilidade da empresa entrar antes do vencimento na nuvem
para pegar. Hoje existem vários softwares, né, que fazem esse gerenciamento de disponibilização de documentos na nuvem, né? Ficaria muito mais fácil se o cliente fosse lá, ele já sabe a data dos impostos, então, mesmo que o escritório avise por e-mail, né? Mas ele tem que ter a rotina de baixar esses e-mails que estão disponibilizados lá na nuvem pela empresa contábil, né? Exatamente. Isso daí vai diminuir os riscos, né? Para os dois lados, Para os né? dois lados, com certeza. Porque às vezes o cliente não baixou, estava sem e-mail, mas estava pronto para pagar. Mas por algum motivo o e-mail dele não estava funcionando. E se os impostos estão disponibilizados na nuvem, ele pode acessar do celular, ele pode usar outro meio de acesso à internet para baixar o imposto. E assim o escritório não vai ter problema de ter que pagar multa, juros de um imposto que ele entregou, né, que ele disponibilizou no prazo. Com certeza. Se você vai entregar, por exemplo, uma guia lá de CMS, né, de 100 mil reais, por exemplo, se você atrasa um dia, ou 2, tal, que seja, já vai dar 2 mil reais de multa. Então você não pode dar essa responsabilidade para o serviço de e-mail, que devido a esses apontamentos de erro que a gente colocou aqui no início, de cair na caixa de spam, da caixa do e-mail do cliente estar lotado, você não pode pegar essa responsabilidade e jogar no e-mail. Simplesmente, enviei, né, fiz minha tarefa. Não é isso. Você tem que fazer chegar essa guia no cliente. Então, a gente já viu que imposto é Uma péssima ideia. Uma péssima ideia mandar por e-mail. Qual seria uma péssima ideia onde a empresa contábil costuma usar o e-mail? Também a disponibilização de arquivos de folha de pagamento, como olerites, rescisões de funcionários e assim por diante. Dentre outros arquivos, como por exemplo o contrato social, uma infinidade. Por que é um problema eu enviar o contrato social por e-mail? Bom, primeiro porque a todo momento o cliente ele pode ficar solicitando para você o mesmo e-mail e pode solicitar para pessoas diferentes. Então, ao passo que se você tem um sistema que disponibiliza o documento na nuvem, o cliente pode a qualquer instante consultar se esse documento está disponível para ele ou não. Entendi. Então, por exemplo, se o contrato social, às vezes eu precisei de um contrato social hoje, né? Usei lá, imprimi, usei para o que era necessário. Aí eu apaguei esse e-mail que a empresa contábil me enviou. Aí eu tenho que ligar, pedir de novo o contrato social, outra pessoa vai me mandar. Isso toma um tempo do escritório, né? Sim, e além do mais, é o seguinte, a todo momento você fica sujeito a perder a sua caixa. Por exemplo, se você baixa os e-mails no Outlook, a todo momento você fica sujeito a perder esses e-mails, né? Se pegar um vírus na máquina, por exemplo, vai ter que formatar a máquina, vai perder todos os e-mails que estão lá no Outlook. Justamente, a todo instante você corre esse risco. Seria só isso, porque aí pro lado do cliente não tem tanta comodidade quanto tem pro escritório, né? Porque assim, a gente falou primeiro do imposto. Do imposto seria uma questão assim de responsabilidade. A gente deu o exemplo da multa. Nesse que o Bruno falou, acredito eu que é mais uma questão de produtividade, porque você vai perder tempo, né? O cara por ano te pede 12 vezes o contrato social, sendo que poderia simplesmente uma única vez deixar lá e ele baixar se o contrato não teve nenhuma alteração, né? Exatamente. Agora, o Bruno citou uma situação, né, de folha de pagamento, né? Isso é uma rotina que acontece geralmente 2 vezes por mês, né? Que é no adiantamento e no pagamento. Então, o escritório tem lá 100 clientes. Aí ele tem que fazer 100 adiantamentos e enviar. A chance de dar problema no e-mail de 15 ou 20 empresas é muito grande, né? De cair na caixa de spam, de estar lotado. Aí esses clientes vão retornar para o escritório, não recebi. Aí vai pegar um outro e-mail. Então me dá um e-mail alternativo que você não está recebendo o e-mail nessa conta. Então dá um retrabalho, né? Sem contar que também tem o fator organização no quesito de saber quem enviou o e-mail, né? Por exemplo,
a responsabilidade do envio da folha de pagamento é de 2 pessoas no escritório. Uma fala que enviou e a outra fala que enviou também, e sendo que, tipo assim, você não tem um controle disso, né? Exatamente. E com esses sistemas de, por exemplo, de você disponibilizar isso na nuvem, você teria como saber que quem disponibilizou o imposto ou não disponibilizou, se for o caso, né? Para você chegar no funcionário e falar, olha, para a empresa X, a folha de pagamento atrasou, né? Agora, se ficar simplesmente por e-mail, a pessoa lá do departamento pessoal pode ter feito a folha de pagamento, pode até ter redigido o e-mail, mas não foi, e aí fica isso, né? Eu disse que me disse e não... Não dá pra confiar. Você não. tem um controle, né? Infelizmente. Você cria um controle e um gerenciamento onde todo mundo vai conseguir acessar essa informação. Quem enviou, se não enviou, né? Usando um sistema, Usando né? o sistema. Ultimamente, as empresas contábeis têm até tirado aquela certificação ISO, né? E um dos itens da certificação ISO é a questão da rastreabilidade dos documentos, né? Muito boa, Bruno. Então, no caso dos arquivos, né, é bem importante você ter noção, né, de quem enviou os documentos e quem recebeu. Não, se você envia por e-mail, você não tem rastreabilidade nenhuma, né? É verdade, é o mesmo caso do imposto, né? Exatamente. Então, nesse caso, a gente viu que um sistema de nuvem com controle também é uma boa opção, é a melhor opção do que o e-mail nesse caso, né? E qual seria mais um caso que as empresas contábeis usam e-mail e deveriam parar com isso? Tem o boleto de cobrança, né? O boleto de honorários, né? Que a contabilidade tem que receber também. Mas, por exemplo, eu tenho lá a minha empresa contábil e o meu sisteminha de banco. Meu sistema de banco permite que eu envie o boleto por e-mail. Isso... É que geralmente, o que eles fazem? Eles salvam esse boleto em PDF e acabam enviando pelo Outlook, com um textinho padrão dele. Às vezes ele até envia também pelo próprio banco, né? Mas na maioria das vezes ele salva em PDF e envia pelo Outlook dele. Mas ambos vão dar no mesmo problema. É um e-mail que está sendo disparado, né? Não tem controle, né? Entra também naquele bolo que a gente falou de enviar imposto por e-mail, de enviar os olerites por e-mail. Então, uma péssima ideia é você enviar também os seus honorários por e-mail, porque você não tem um controle que realmente seu cliente recebeu esse boleto a tempo dele quitar. Isso que o Juliano falou, que o cliente liga no escritório e fala, mas eu não recebi. Isso acontece muito, até mais do que com os impostos. Aí a gente volta naquela questão que eu falei, a rastreabilidade dos documentos que você envia para o cliente, né? Então, essa parte aí dos honorários é de supra importância. Você saber rastrear se aquele documento chegou até o seu cliente ou não. Mas nesse caso, então, como é que eu faço? Também vou disponibilizar na nuvem o boleto? Sim, a melhor alternativa é você disponibilizar na nuvem esse boleto, né? Igual você faz no caso com os outros documentos. Contrato social, folha de pagamento. Vou te dar um exemplo aqui, Alex. Vamos supor que você tenha esse sistema na nuvem, que você consiga enviar todos os seus boletos. Olha que maravilha será se você tem uma lista, né? Vamos supor que vence amanhã os boletos do escritório lá, dos honorários. E hoje você tem uma lista de quem ainda não viu o boleto. Ou seja, se você tem essa lista, com certeza você não vai receber, porque o cara ainda não recebeu o boleto, né? Então isso parece com o jeito que eu recebo o meu boleto da minha internet. A minha internet, ela tem uma área lá na nuvem, né? Um endereço que eu acesso e sempre perto do vencimento da minha fatura da internet, eu tenho que entrar lá e eu mesmo baixar o boleto. Eles me mandam um lembrete. O e-mail que eu recebo é assim: a sua conta já está disponível neste endereço. Isso. Aí eu clico, aí eu tenho que digitar o meu login, eu tenho que digitar a minha senha, aí tá lá todos as faturas. Geralmente, nesses sistemas de nuvem, assim que você disponibiliza um documento, é bem provável que todos eles tenham igual o serviço que você falou da sua fatura de internet aí. Ele envia um lembrete por e-mail para alertar que tem
aquela fatura, o boleto para você baixar e fazer o pagamento. Só que nesse caso da NET aí são muitos clientes, né, da sua internet. Então não dá para ele sair ligando para todo mundo que não baixou, né? Mas no caso do escritório, vamos supor que você tem lá 100 clientes. 20, você sabe que nem baixou. Então você pode pegar o telefone e sair ligando para esses 20, não é nada de outro mundo. E aí você vai descobrir o porquê que ele não baixou esse honorário, né, que ele pode baixar e pagar. De repente, geralmente as desculpas são que, tô sem internet, ou... tem várias desculpinhas, né, mas pelo menos você tem um controle, você consegue dar uma ação para aquele relatório, né? E isso com certeza vai diminuir a inadimplência, porque... Com certeza. Por exemplo, não adianta falar para a empresa lá de internet e falar assim, olha, eu não recebi a fatura para pagar aqui, né? Depois do vencimento. Eu não posso falar isso porque o meu acordo que eu tenho com eles, né? É que eu que tenho que entrar lá e baixar a fatura. Então, se eu não baixei, eu não tenho saída. Eu vou ter que pagar a multa, os juros, a penitência que eu tiver que pagar ali, né? O Bruno citou isso, né? Deu uma dica agora há pouco sobre as obrigações tanto do escritório quanto do cliente, né? Que quando ele assume, né, esse compromisso de enviar por um sistema na nuvem, disponibilizar esses documentos, seria bom ele fazer um aditamento no contrato onde fale que o cliente, né, que o contratante aí do serviço do escritório tenha que entrar na área restrita antes dos vencimentos dos impostos e também do honorário contábil, né? Entendi. Então, por exemplo, de novo, seria muito melhor do que o e-mail, né? Nesse caso dos honorários, dá mais problema ainda porque geralmente o cara fala que não recebe o e-mail, né? Quando você envia por e-mail. E aí dá problema porque ele fala assim, mas eu não recebi o e-mail, eu não quero pagar com multa e juros. Aí dá mais trabalho pro funcionário lá do faturamento. Porque ele vai ter que gerar outra fatura. Enquanto os boletos não eram registrados, não sei se o pessoal vai entender o que eu tô falando aqui de boleto com registro ou boleto... Se não entender, é só ouvir o nosso programa lá sobre boletos, que a gente tem uma breve discussão aí sobre que em 2017 as carteiras com registro serão obrigatórias para todos os tipos de cobrança. Exatamente. Então agora, com o registro obrigatório, só dele mudar a data de vencimento já cobra outra taxa. E às vezes, para não cobrar essa outra taxa, acaba cadastrando até um outro boleto. Então, dá muito trabalho para o departamento de faturamento aí. Nossa. Tem mais problema ainda de enviar por e-mail? Caramba. Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, não vou usar e-mail para mais nada? Não, o e-mail é uma ferramenta revolucionária, né? Ela é uma ótima opção para comunicação, né? Então, às vezes, um cliente seu te pergunta, olha... às vezes ele quer uma consultoria por e-mail, né? Ele tá à noite na casa dele e fala, não vou ligar pro meu contador agora 10 horas da noite para perguntar qual o melhor regime tributário. Então ele vai lá, escreve um e-mail pro seu contador ou faz algum tipo de solicitação. Aí tudo bem, né? Não tem problema. Corre o risco do e-mail não chegar por todos aqueles fatores que a gente comentou. Mas não vai ter um peso, não né? Não está envolvendo multa, não está envolvendo Exato. prazo, não está envolvendo cobrança, né? E aí é uma coisa que, tipo assim, era uma comodidade, não funcionou pelo e-mail, a pessoa pode pegar o telefone e tentar a ação de uma outra maneira. Tanto é que o uso do e-mail, né? As pessoas já sabem que estão esperando. Então, por exemplo, eu estou tratando alguma coisa com você, provavelmente a gente iniciou essa conversa de alguma maneira, talvez por telefone, e aí a gente dá sequência por e-mail. Então, eu estou esperando seus e-mails. E aí, quando eu não recebo esses e-mails, eu vou te ligar. Então, é uma lógica aí que... Tá implícita já, que tá né? implícita no uso, tá na cultura, né? Exato. Mas e aí, tem algum outro chabu de usar o e-mail? Uma outra funcionalidade para o e-mail que é a seguinte: é a disponibilização de boletins, né, para os clientes. Boletins ou newsletter ou alertas. Eles usam quando o telefone dá problema, né, e
do escritório, aí ele vai ficar o telefone sem o número do telefone o dia todo. Aí ele manda um e-mail para uma massa de pessoas, né? Ou então, até mesmo, quando tem alguma mudança na legislação que é muito importante e vai impactar a vida dos clientes. Então, esse tipo de comunicado é bem comum Ser enviado por e-mail. entre as empresas contábeis. E quando que dá problema se eu pegar lá, eu tive, por exemplo, tem a lei que mudou. Aí eu vou pegar, eu tenho lá de novo meus 100 clientes, vou lá no meu Outlook, redigir o e-mail, tá bonitinho, aí eu vou pegar e vou enviar. Qual o problema disso daí? Bom, o problema é o seguinte, existe geralmente nas empresas que fornecem o serviço de e-mail um limite de e-mails que você pode enviar em cópia. Então, vamos supor aqui que o limite para você enviar e-mails em cópia sejam 10 e-mails. Então é só eu quebrar em 10 e-mails de 10, não é isso? Bom, teoricamente sim, mas geralmente as empresas também têm um limite de e-mails que você pode enviar por hora. Então, você também pode cair em alguma regra que bloqueia a sua conta de e-mail. Se eu tentar enviar mais que 10 e-mails durante 1 hora, pode ser que meu e-mail seja bloqueado? 10 e-mails é muito pouco. Não, nesse exemplo, Sim, existe uma política mas existe uma de envio. política de quantidade de e-mails máximas. Mas não é muito longe disso que o Bruno falou. A maioria tem uma política lá, por exemplo, de 100 e-mails por hora. Se você pega um comunicado desse aí, né, que se você tem... Às vezes você tem 100 clientes, mas cada um tem 3 sócios, por exemplo. Já são 300 e-mails. Funcionários, sócios, seja lá quem for que vai receber esses e-mails, você extrapola esse número fácil, né? Ficar copiando de 10 em 10. Não, fora que vai dar um trabalho vai dar um gigante. trabalho de ficar mandando de 10 em 10, né? E fora aí, por exemplo, vamos dizer que seja de 10 em 10 e ainda 10 em 10 por hora, né? Aí pra eu mandar esses 400 e-mails, caramba, eu vou demorar 40 horas. Demora um pouquinho. Pra não ter o meu e-mail bloqueado, porque se eu ficar forçando, pode ser que eles bloqueiem o meu e-mail, não é isso? E qual é a solução, então, para esse tipo de problema? Então eu vou dizer aqui qual que é a solução. Fala aí. A solução é a seguinte: é você ter uma ferramenta que faça esses disparos através de um serviço especial de envio de e-mails. Não esse e-mail que eu contratei da minha conta comum. Não o e-mail que você contratou da sua conta comum. Então, esse serviço especial de envio de e-mails, ele vai ser habilitado a enviar, por exemplo, 10 mil e-mails por mês. Esse daí é o tal do e-mail marketing ou não? O e-mail marketing também é uma forma de você enviar os e-mails. Então, geralmente, quando você contrata uma empresa de e-mail marketing, ela te fornece uma ferramenta na web, onde você vai, cadastra o comunicado que você quer enviar para o seu cliente e faz o disparo desse comunicado. Esse é o e-mail marketing. Esse é o e-mail marketing. Mas tem outra opção. Tem uma outra opção, que é a contratação de uma ferramenta de envio de e-mails transacionais. O que são os e-mails transacionais? São e-mails de notificação. Então, você também pode contratar um serviço desses e configurar na sua ferramenta de envio de e-mails. Posso configurar, por exemplo, no Outlook? Você pode configurar no Outlook. Aí eu posso mandar mais de 100 e-mails por hora. Aí você vai conseguir mandar Eles mais têm uns de pacotes 100. lá, pacotes de 1.000 e-mails por dia, 2.000. Então, é assim que funciona, mais ou menos? Para ficar mais simples, eu costumo dizer... Eu vou fazer um jabá aqui para uma empresa que é uma das maiores do Brasil. Então, se você entrar na local web, você vai ver a descrição de um produto que chama SMTP Local Web. Mas tem outras empresas também que fornecem esse tipo de serviço. Então, para você ter uma ideia de como funciona essa ferramenta, você pode, por exemplo, ler o descritivo do serviço da local web. Mas isso é uma dica que eu tô dando. Só para ver se eu entendi. O e-mail marketing você só consegue usar
a ferramenta lá dessa empresa. É uma ferramenta que fica na internet. Então você, só pelo browser ali, você cria a sua peça e dispara para quem você quiser, para sua lista, né, de e-mails. Justamente. Certo? Esse de SMTP, eu posso ter qualquer software de envio de e-mails e configurar essa conta de e-mail. Justamente. Se eu tiver um software que dispara e-mail lembrando imposto, por exemplo, ele é só configurar esse e-mail que ele vai disparar. Entendi. Justamente. Então, são duas ferramentas, né, que o escritório pode se valer para conseguir enviar estes comunicados, né? Que são vários, né? Isso. Durante o mês o escritório tem vários comunicados para passar aí para os clientes. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser perguntar pra gente mais a fundo como que funciona essas ferramentas, é só enviar um e-mail pro contato@contabilizando.net que a gente vai, sem nenhum problema, explicar como que funciona esses dois tipos de envio, né, de comunicado. Tá Ou seja, nessas situações que a gente enumerou aqui, envio de impostos, envio de documentos, envio de cobrança e boletins, newsletter, se eu tentar fazer isso, simplesmente começar a fazer pelo meu e-mail ali, do nada, eu vou ter uma série de problemas, né? Sim, com certeza. justamente. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente foi bem didático, a gente mapeou aqui uns problemas que assim, não é que a gente acha que dá problema, a gente tem certeza que isso acontece diariamente com quem usa o e-mail para uma dessas funcionalidades. Isso. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do programa. Podem comentar no post desse episódio, pode enviar o e-mail para o contato@contabilizando.net e a gente fica por aqui. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. E não se esqueçam de enviar o e-mail caso tenham dúvidas. Aí pode enviar o e-mail, né? Pode enviar o e-mail. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento Neo Solutions.